bem-vindos! Está no ar mais um programa Histórias e Conquistas. Este ano de 2018 prometemos. Vamos trazer várias histórias bacanas para vocês, principalmente histórias que possam motivar, trazer conteúdo, trazer informação para que o nosso telespectador se anime, se instrumentalize de informações, conhecimento para que consiga montar a sua empresa, realizar os seus sonhos, construir uma carreira de sucesso. E hoje eu tenho uma história maravilhosa, uma história de sucesso. Está aqui conosco o conselheiro executivo dos laboratórios Gunning, o Omar Gunning. Ele é farmacêutico, administrador, vai compartilhar muito da trajetória profissional dele e de como é que aconteceu a venda desses laboratórios para um grupo maior. Por que as pessoas constroem um sonho, que no caso dele foi toda uma família, tem toda uma história familiar, a rede de laboratórios, e aí chega num determinado momento, você vende esses laboratórios. Por quê? Por que você acha que as pessoas fazem isso? Fique com a gente, o programa está começando. Omar Gunning, filho, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela tua disponibilidade. Muito obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui com vocês. Pessoal, a história do Omar, a história familiar de todos os laboratórios de vocês é bastante instigante. Ela desperta uma curiosidade muito grande. Eu sei que vocês, toda uma questão de familiar, o teu vô era da área médica. Isso. O primeiro laboratório foi feito em 1972. Perfeito. E hoje vocês têm mais de 50 unidades por todo o estado de Santa Catarina. Isso. Mas vocês não são mais os proprietários, inclusive. Isso, perfeito. Então, vamos lá. Começar do começo, né? Isso. Legal. O meu avô foi o Dr. Sadala Amingani, médico, oftalmologista libanês, que veio do Líbano para o Rio de Janeiro fazer medicina, escolheu o Brasil como o país para viver e depois escolheu o estado de Santa Catarina porque ele acreditava que ele sobreviveria profissionalmente de uma forma mais efetiva num estado menor, com qualidade de vida e que tivesse e deixasse a oportunidade para que ele conseguisse transitar por intermédio de reputação e de uma boa imagem, se ele caminhasse pelo estado e construísse um nome que pudesse depois oportunizá-lo já no início da sua carreira, um bom movimento no consultório onde ele clinicava. Ele era oftalmologista, otorrinolaringo, foi o primeiro do estado de Santa Catarina, isso há praticamente 80 anos. Ele ficou anos da vida em regiões de Santa Catarina e ele dizia nestas regiões, quando ele ia embora, que ele estaria indo a Joinville dentro de 4 anos, 3 anos, 2 anos, e que se a comunidade precisasse, que ela o procurasse na cidade de Joinville. O meu pai, quando saiu então da escola e adentrou ao mundo acadêmico, ele escolheu não a medicina, diferente do meu tio. Meu tio foi para a medicina e continua com o Hospital de Olhos Sadala Amingani, que é uma das grandes referências no Brasil e aqui na América Latina, na condução, obviamente, da oftalmologia moderna. O meu pai decidiu pelas análises clínicas, por fazer a bioquímica e depois de formado em 72, final de 71 para 72, abriu uma estrutura laboratorial com um sócio na cidade de Joinville. Os filhos em casa e mesmo no laboratório, então a Francine, o Omar e a Monique, os 3 filhos, vendo aquela magia dos pais, tanto do Omar quanto da Cleide, que são os nossos pais, trabalhando no dia a dia, no cotidiano, atendendo as pessoas, tendo um olhar empreendedor, um investimento em inovação tecnológica, na robótica, e assim, um gosto pelo negócio, a gente olhava para aquilo e dizia, vamos também fazer farmácia e bioquímica. Nós não tivemos nenhuma imposição e a gente acabou indo para o mundo das análises clínicas de uma forma muito fácil. Nós construímos um mini laboratório em casa, desde pequenos, na terceira garagem de casa. Nós tínhamos 3 garagens, 2 carros, então a terceira garagem nós tínhamos um laboratório. E a gente sabe que nas histórias de cases, muita coisa começou em garagens, Nosso case também. E lá nós decidimos então que nós faríamos farmácia bioquímica, nós adentramos então a Monique e eu ao mundo do laboratório e nós víamos que o laboratório do pai era um laboratório muito conservador, o pai estava um pouco cansado e a gente decidiu abrir um laboratório
próprio, que tivesse a chancela da família, o sobrenome da família, e a gente veio com a marca Gunning, então, em 2005, né? Então, o Gunning tem uma história agora de 13 anos, e a gente buscou fazer no Gunning uma história diferente dos laboratórios que transitavam nos mercados onde a gente estava e gostaria de estar. Qual que foi o grande diferencial para vocês conseguirem dar esse salto? Porque Então, em 13 anos, 50 unidades. É perfeito. É bastante? É perfeito. A gente realmente teve um salto. O salto ele foi mais volumetria, foi mais quantidade do que o espírito de qualidade. Os nossos pais investiram muito num trabalho empreendedor, muito em controle de processo, controle de qualidade, muito no processo de acreditação e certificação, coisas que a gente manteve e continua investindo e mantendo. Mas o Gunning, ele buscou, por intermédio de uma competência das pessoas, investir no intraempreendedorismo. Nós olhávamos para os públicos, para os clientes, e nós não atendíamos, nós buscávamos entender clientes. E essa é a grande pegada, não é atendimento, é entendimento. O que você precisa. E nós pegávamos e montávamos grupos de personas, então pessoas que iam ao laboratório e pediam desconto. Pô, por que não criar um produto, um serviço com descontos? Ah, vamos criar uma tabela diferenciada, um lugar diferenciado? Criamos o Laboratório Popular. Criança dentro do laboratório chora, os adultos reclamam, criança passa mal, estado de pânico, criança grita, criança chora. Vamos criar algumas coisas para as crianças. Criamos uma casa laboratório que só atende criança, o Gunningzinho. Acabaram criando nichos. Nichos. Depois vieram as mulheres, depois estudamos os idosos, Então o laboratório ele tem buscado entender necessidades, e as necessidades muitas vezes elas são momentâneas, né? A mulher quer uma determinada coisa, daqui a pouco ela não quer mais aquilo. Teve todo um estudo do comportamento do consumidor da mulher, por exemplo, com relação ao laboratório. Teve e continua existindo, né? O Gunning é um laboratório que está muito perto, né, dos seus clientes, muito perto daquele que efetivamente busca, por intermédio da sua lealdade, o nosso serviço. Para você ter uma ideia, eu continuo no atendimento, que começou com a figura da minha mãe. Minha mãe estava no palco, abrindo a porta de uma das nossas unidades, ela servia o café, ela segurava na mão do cliente quando ele tinha um receio, um medo de fazer a coleta. A gente tem um approach, uma aproximação muito grande para com o cliente, inclusive no ato do atendimento, para a gente efetivamente, olho no olho, entender, né, novamente falando, né, entender a necessidade. E entendendo a necessidade, você tendo uma equipe competente e uma equipe comprometida, você consegue criar produtos e serviços dentro de um processo ou dentro de um negócio que às vezes é conservador e cartesiano, que não muda há muito tempo. Então o atendimento, essas necessidades emocionais sempre foi o grande diferencial. Sim. Hoje a gente está em Balneário Camboriú, né? Nós estamos aqui no litoral, em Itajaí, em Balneário e Itapema. Nós estamos também em outras 4 cidades, Joinville, já referenciei, em São Francisco, Garuva e Itapoá. E o laboratório ele tem buscado, nas comunidades onde ele está, mostrar os seus diferenciais. Para vocês terem uma ideia, o que nos diferencia muito aqui é a agressividade no processo analítico. Nós somos muito bons na parte processual também, na parte de controle de qualidade, de especificidade, de sensibilidade. Todo o nosso processo praticamente é automatizado, robotizado. São robôs que processam quase que na totalidade todos os exames do laboratório. E aí a gente entrega muito rápido o exame, praticamente 97% de tudo que a gente faz a gente entrega no mesmo dia. Então as amostras saem de Balneário Camboriú, aqui de Itapema ou de Itajaí, e depois de 4, 5, 6 horas a gente começa a liberar os resultados no site. E mais, todas as análises com o processo de acreditação via Sociedade Brasileira de Médicos Patologistas. Os laudos, eles são assinados, em 80% dos nossos laudos existe um robô que assina o laudo, que é muito mais esperto e inteligente do que eu, porque a gente trabalha com uma inteligência artificial embarcada no nosso sistema, e a gente consegue reproduzir, então, de uma forma muito positiva, com muita qualidade a assinatura, além de uma agilidade muito grande. Nós temos um sistema antifraude também para cuidar das etiquetas, da rastreabilidade dos tubos, das amostras, e novamente o processo é robotizado. Uma coisa muito legal para os médicos é que o Gunning investe muito no laudo.
Então o laudo, o resultado do laboratório, ele é muito completo. Ele vem com quadro Bastante comparativo, específico. ele vem com gráficos, ele vem com cores. Nós liberamos uma senha de acesso aos médicos para que eles acompanhem também a evolução dos seus pacientes. Tem muito médico que está no consultório entre uma consulta e outra, está abrindo já a ficha do paciente, o cadastro do paciente, já enxerga os resultados. Tem muito médico que já vai para o site para ir vendo a evolução dos resultados dos seus pacientes. E mais, o Gunning tem investido no relacionamento clínico. A gente leva muita informação e muito conteúdo aos médicos, em visitação médica. E nós também, aqui no Litoral, nós realizaremos muitos eventos médicos neste ano de 2008, com jantares científicos, trazendo médicos do Brasil para falar sobre as novidades nas análises clínicas. Bacana. Muita coisa, né? Como é que foi a transição do teu pai para vocês? Legal. A gente, quando entrou no laboratório, nós tivemos a sorte de, além de gostar do que fazíamos, de a gente já nas primeiras ações ter tido resultados vitoriosos. Sabe aquela ideia de você ver o seu filho fazendo alguma coisa e conquistando um resultado positivo? E foi assim que a Monique e eu começamos. Ele começou a entender que efetivamente nós estávamos produzindo bons resultados, ficamos com os pais praticamente 5, 6 anos na rotina processual e nas apresentações e revisões de planejamento estratégico nós começávamos a mostrar para o time do laboratório dos pais que a gente era competente também, a gente continuava estudando e os dois fazendo não só a parte clínica, né, técnica operacional, mas nós já estávamos estudando gestão. Então a transição ela foi uma transição muito segura, não foi nada abrupto, não foi nada conduzido às pressas e a gente de uma certa maneira teve um mentoring muito importante, um coaching da família inclusive para que a gente assumisse o negócio. E na maturidade, quando entendeu-se que nós estávamos prontos, eles liberaram a chave da empresa, a chave do cofre e na verdade assim, a gente acabou assumindo a responsabilidade de também cuidar das análises clínicas do laboratório dos pais. Né? E a gente criou um laboratório dos filhos. O Gunning é o laboratório dos filhos, que é o laboratório intraempreendedor, é o laboratório que veio para o Estado, é o laboratório que atende ao Sistema Único de Saúde. Né? Então, assim, nós não tivemos, graças a Deus, desafios maiores para assumir. Né? A gente teve sim que cuidar do laboratório de uma forma diferenciada, tanto na parte financeira quanto na parte de empreender, porque nós acreditávamos muito no empreendedorismo e o laboratório naquela época estava um pouco parado justamente porque eles já estavam cansados também das rotinas processuais. Eles ficaram quase que 40 anos dentro do contexto da medicina de laboratório. Omar, temos que dar um tempo, daqui a pouquinho estamos de volta. Legal. Estamos de volta hoje conversando com o administrador farmacêutico Omar Gunning. Ele é conselheiro executivo do grupo Gunning, Laboratórios Gunning. A família dele foi a fundadora desse grupo. Estava aqui contando para nós, para o nosso telespectador que chegou agora, como é que foi a expansão das 50 unidades que hoje se tem no mercado. São cerca de 2,8 milhões de exames feitos por ano. Aproximadamente 2.600 tipos e variedades de exames, 300 funcionários. E aí, se chega essa marca e se vende a empresa? Conta pra gente como é que isso aconteceu. Que bacana. Então, olha só, a Monique e eu, nós já estávamos num contexto de marca e de laboratório de 10 anos. No ano de 2015, em setembro, eu sentei com ela e disse, Mo, eu sou o cara aqui dentro que cuidava dos stakeholders externos, assim, das partes interessadas. Então, por exemplo, de um fundo que vinha nos visitar para apresentar uma linha de investimento, eu que de uma certa maneira fazia contato com médicos, com clientes, e a Monique estava muito dentro da estrutura, apoiando os nossos coordenadores, os nossos líderes, para que eles apoiassem, obviamente, os profissionais e os processos do laboratório. E eu cheguei em setembro para ela e contei uma novidade. Olha, a gente tem recebido aqui, em média, por mês, 2, 3 fundos ou empresas interessadas em fazer alguma coisa conosco. Vamos sentar e vamos conversar sobre o nosso futuro?
E aí a gente começa a entender que ser empresário no Brasil, nessa configuração política meio desestruturada, a gente fica com um pezão atrás. Nós não sabíamos e a gente não sabe como estará o Brasil em 10 anos. Então esse foi um dos pontos, assim, porque claro, o impacto da política na economia de um país é bastante grande. Você muito bem falou que a gente tinha na época, né, hoje tem 300, mas na época nós já tínhamos 270 pessoas profissionais que estavam dentro do laboratório e a gente sempre foi muito atento, né, para não dizer muito preocupado com, obviamente, com a questão salarial e com a qualidade de vida dentro do trabalho dessas pessoas, obviamente, né. Depois uma outra coisa que a gente começa a perceber que laboratório sozinho no mundo tem-se num processo de gestão determinadas dificuldades e aí a gente entende que o componente, o laboratório, mais um serviço de imagem, mais um serviço de vacina, quer dizer, um centro de medicina integrada, favorece e ajuda muito aos resultados da companhia, de uma organização, até porque hoje o paciente, por não ter uma logística, né, o trânsito está difícil, o tempo está escasso, ele quer parar num lugar e naquela parada ele busca resolver algumas coisas. E o Gunning se via sozinho nesse contexto, né? Era uma unidade aqui, uma unidade acolá, né? Algumas unidades, porém nunca casado com outros componentes. E nós precisaríamos, para ter um serviço de central de diagnóstico, nós precisaríamos começar a estudar a medicina por imagem, a medicina da vacina, né? E nós precisaríamos de recursos financeiros também, e a gente se depara com uma situação de se perguntar, vamos buscar dinheiro? Depois uma outra coisa importante, se você nesse cenário você não vende, você tem que comprar. Então nós seríamos obrigados a comprar outros laboratórios, né? Nós estávamos financeiramente muito bem, o laboratório estava superavitário, né? Nesse momento inclusive da venda e no momento de 2015. Nós até então não tínhamos filhos, então a gente não sabia como seria isso, né? Hoje a família já tem uma criança, mas até então não tinha a existência de uma criança. A criança obviamente está conosco, mas a gente também depois de 17, 18, 20 e poucos anos não sabe se a criança vai querer estar nesse processo. Então várias foram as variáveis que nos trouxeram a decisão de dizer a gente precisa vender. Mas nós não saímos ao mercado dizendo nós estamos à venda. Isso que eu acho que foi muito legal. A gente começou junto com a equipe, sem que a equipe soubesse, nós começamos a estruturar um trabalho que chamasse mais atenção do Brasil e do Estado. E aí a gente começou a levar Santa Catarina para fora. Eu pessoalmente comecei a abrir congressos grandes no Brasil, junto com os bons laboratórios do país, começamos a dar aulas, levar mais trabalhos científicos, começamos a efetivamente chamar a atenção. Quer dizer, a gente estava preparando a casa para venda, num estímulo de dizer, gente, nós somos um laboratório diferente. E realmente nós somos, né? E nós acabamos chamando muito atenção. 5 marcas de laboratório vieram ao nosso encontro a partir de 2016. E daí nós tivemos a oportunidade de buscar entender o que esses laboratórios gostariam conosco e a gente conseguiu depois escolher o laboratório que nós, obviamente, entregaríamos por intermédio de uma aliança estratégica, né, a nossa marca, a nossa gestão e a reputação do Gunning Laboratório. Uau! Teve algum momento de superação no decorrer desses anos todos? Olha, o maior desafio que eu vejo que a gente encontra é fazer gestão de gente. E ao mesmo tempo é a melhor parte de um processo dentro de uma organização. Porque quando você entende que as pessoas elas estão imbuídas de uma única causa, e melhor, se esta causa é construída com estas pessoas, você começa a entender que aquilo que você está sonhando e que aquilo que as pessoas estão acreditando é aquilo que vai acontecer. Então, eu acho que o maior nível de superação foi justamente o nível de buscar chegar aonde nós sonhávamos, por intermédio de pessoas. Então, não adianta você concretizar a ideia de ter norteadores estratégicos dentro da sua gestão, você falando em visão, em missão, né, a visão onde eu quero chegar, o que eu sou em termos de missão, se você não tiver as pessoas que efetivamente fazem as coisas acontecerem,
próximas e imbuídas dos norteadores. Então, esse é um ponto, Larissa, que eu vejo assim que a gente precisa obrigatoriamente sempre trabalhar, né? Eu agora na DASA, no Diagnósticos da América, que é a empresa que está com o Gunning, a gente tem tentado buscar esse grande entendimento. Nós temos um sonho muito legal. Nós queremos ser a empresa de medicina diagnóstica de maior tamanho com qualidade do mundo, né? Hoje nós já somos a maior laboratorial da América Latina e nós já somos também a maior empresa de medicina por imagem do mundo, né? A empresa que mais tem ressonância no mundo é a DASA e nós estamos nesse contexto e o nosso sonho é muito gigante. A gente quer ser a maior com qualidade e eu preciso de uma certa maneira, por intermédio de competência, de animação, de vontade e obviamente de ação com resultado, né, fazer com que as nossas pessoas sonhem o mesmo sonho desta companhia, que é o sonho do nosso presidente. Você me falou que pelo que eu entendi, você é meio multidisciplinar, né? Perfeito. Tanto da parte da bioquímica, parte da administração, Isso. mas que uma das coisas que você mais gostava justamente Isso. é essa questão da gestão de das pessoas, o relacionamento, é perfeito. Tanto no Gunning quanto na DASA, e a gente está muito feliz porque a DASA tem nos dado essa oportunidade de transitarmos naquilo que a gente gosta, naquilo que eu sou apaixonado. Então, por exemplo, eu chego de manhã nas nossas unidades laboratoriais, eu fico na recepção, na porta do laboratório. É mesmo? É perfeito. Então, assim, é super cedo, a gente está atendendo, entregando uma xícara de café, conversando, entregando o jornal do dia, batendo papo, entendendo, por intermédio de uma conversa, como é que está o nível de satisfação das pessoas, onde a gente está acertando, onde a gente pode ser melhor. E depois disso, eu tenho um outro cenário, um outro componente para fazer, que é a visitação médica. Eu coloco uma pasta embaixo do braço e vou visitar os consultórios, vou visitar os médicos e na ponta entender com eles quais são as grandes necessidades. E mais, levar conteúdo para a classe médica das novidades da medicina laboratorial moderna. Além disso, obviamente, eu participo de várias reuniões durante o dia, em níveis diferentes da companhia, né? Eu estou agora buscando agregar valor também à parte científica do nosso marketing de eventos, de visitação. Eu acho que eu vou contribuir com bastante informação também para um processo que a gente chama de apoio administrativo à organização, né? E tem muita novidade que a gente está estruturando também para a DASA aqui no estado de Santa Catarina. Eu sei que você me falou que teve um momento difícil econômico. Sim, na perfeito. empresa. Isso. E aí, como é que foi? Então, a gente se deparou num determinado momento com muito investimento em tecnologia e num momento de uma crise muito grande no Brasil, em 2008, que nos deixou bastante enfraquecidos financeiramente, porque nós tivemos um nível de inadimplência gigantesco e nós estávamos com uma conta de investimento em robótica, em equipamentos, em insumos altíssima e a gente deixou de receber os valores das nossas prestações de serviço. E a gente ia a bancos e os bancos diziam para nós assim, eu acredito que vai ser muito difícil vocês saírem dessa dificuldade. E a Monique e eu, nós dizíamos, a gente confia no nosso negócio, a gente confia na competência da nossa equipe, a gente sabe que a gente vai virar esse jogo e de uma certa maneira nós tínhamos um planejamento muito bem estruturado. Mas nós não sabíamos, Larissa, que seria tão rápido, tão efetivo e de uma forma assim tão positiva como foi. Né? Mas muitos não acreditavam, né? Porque a gente na época tinha um endividamento que se tornou um endividamento grande, né? E a gente tinha a certeza de que a gente ia passar por isso. Né? O que você acha que foi o diferencial? Da onde vem essa certeza? Pessoas. A gente olhava para o lado, interagindo, a gente levou a informação, a gente dizia para as pessoas de uma maneira muito transparente que a gente estava ouvindo que economicamente, financeiramente, contabilmente seria difícil e as pessoas olhavam para a gente dizia, vocês não acham que vai dar certo? E as pessoas diziam, vai dar certo e a gente virou o jogo. Então, é acreditar, obviamente, porém com planejamento. Né? Depois nós corremos muitos riscos naquela época, porém riscos que a gente calculava. Então essa é uma pegada de visão empreendedora também que nós naquele momento tivemos e que efetivamente nós tivemos resultados positivos. Mas nós tivemos vários tropeços também. Né? Nós montamos um laboratório veterinário que deu muito prejuízo, nós tínhamos uma outra empresa de outros ensaios especializados que deu muito certo, mas num determinado momento a gente se deparou
ou fica aqui, ou investe mais no humano. A Monique, que coordenava os especializados, vem para o corporativo, vamos vender essa marca, que foi o que aconteceu. Então nós tivemos várias coisas para que a gente chegasse aonde a gente chegou, nessa decisão da estratégia de uma aliança, de uma venda. E deu muito certo, né? A gente acabou vendendo, hoje nós já somos da ASA há mais de 4 meses, estamos super felizes, continuamos transitando na medicina de laboratório e de uma forma positiva, aconselhando uma das empresas que fará a grande diferença na medicina mundial de laboratório e de imagem. Omar, estamos chegando ao fim do nosso programa. Tu tem uma dica especial para dar para o nosso telespectador que deseja empreender, que tem um sonho? Eu tenho sim. Eu tenho uma mensagem de Mac McCormack que eu acho que traduz muito essa dica, que diz o seguinte: a grande vantagem de se realizar algo que nos apaixona é que os sacrifícios parecem pequenos, as dificuldades menores, porém continuaremos sempre dispostos a insistir, mesmo quando os outros já pararam para descansar. Quer dizer, quanto mais cedo você descobrir aquilo que te traz amor, mais facilmente você chegará no seu sonho. Adorei. Que legal. Omar, muito obrigada pela sua participação. Também. Com legal. certeza foi extremamente motivador. Bacana. Adorei a entrevista. Eu aprendi um monte, me motivei. Muito legal. Muito obrigada mesmo. Obrigado também. Tudo de bom. E a você, nosso telespectador, eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista, mensagem final maravilhosa. E é isso aí, este ano de 2018 promete, nós temos muitas novidades, muitas coisas boas para vocês. Fiquem com a gente, uma semana maravilhosa e até semana que vem.